Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um recado do coração de Deus e a mais um dia de estudo sobre toda a trajetória de Davi. Iniciamos hoje com uma frase de muito impacto. Você é esse homem. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O capítulo 11 termina com palavras de arrepiar. Mas o que Davi fez desagradou a Deus. Agora, começamos a avaliar o preço de alguns momentos de prazer carnal. Esse capítulo é difícil. É um capítulo doloroso. A cena se desenvolve com Natã sendo enviado para confrontar o pecado de Davi. Natã era um homem de Deus para essa tarefa, mas ele ainda precisava da proteção e da liderança do Senhor quando confrontou o poderoso e persuasivo rei. Ele provavelmente temeu esse encontro, mas foi obediente à vontade do Senhor. Quase um ano já tinha se passado desde o primeiro pecado de Davi com Batseba. O bebê já havia nascido, mas não sabemos precisamente qual era o tempo de vida dessa criança. E por que esse tempo é importante? Porque Davi não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Davi parecia viver como se nada tivesse acontecido. Você acha que esse pecado afetou o relacionamento de Davi com Deus? Será que ele retomou a comunhão que ele tinha com o Senhor? Dificilmente. Davi escreveu no Salmo 32 exatamente o que sentiu quando não quis se arrepender do seu pecado. E esse salmo diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A passagem acima descreve uma enfermidade que poderíamos chamar de doença do pecado. O Salmo 32 nos ensina uma verdade importante. A doença espiritual, que é a falta de arrependimento, pode levar à doença emocional e também até mesmo à doença física. É claro que nem toda enfermidade emocional ou física é causada por um coração endurecido, mas uma recusa constante de se arrepender pode levar a um sério comprometimento físico e emocional também. Quando o profeta Natã confrontou Davi, ele usou um exemplo familiar, fazendo analogia à palavra de Deus. E esse método provocou uma reação imediata em Davi. Em 2 Samuel 12, do 1 ao 5, está escrito: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Você já reparou que quanto mais fora da vontade de Deus estamos, mais julgamos os outros e menos temos misericórdia? Você já reparou isso? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E então disse Natã a Davi: você é esse homem.
E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Davi estava pronto para punir o homem 4 vezes mais e matá-lo, até descobrir que aquele homem era ele. O que o Senhor queria era que Davi reconhecesse a graça divina em meio às graves consequências do seu pecado. O Senhor queria que ele reconhecesse que merecia morrer. Batseba também merecia a morte, de acordo com a lei hebraica. Da mesma forma, Joabe, por provocar a morte de uma pessoa. Deus permitiu que Davi julgasse a sua própria vida e pronunciasse uma sentença de morte sobre si mesmo, para que o próprio Deus pudesse conceder a ele o dom imerecido da vida. Com certeza, Davi nunca mais se esqueceu daquele momento. O Senhor repreendeu Davi por intermédio do profeta Natã ao dizer: eu o ungi e o livrei, além de dar-lhe o reino de Saul e tudo o que pertencia. Se você precisasse de mais, eu lhe teria dado, mas você não me pediu o que eu ansiava lhe conceder. Em vez disso, se apoderou de algo que não era seu. Natã prosseguiu dizendo a Davi que por causa do pecado dele, Deus disse: a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Davi, com seu comportamento, feriu o coração de Deus ao desprezar a palavra dele. A palavra hebraica para desprezar é bazar, que significa desdenhar, escarnecer. O desdém de Davi lhe custou caro. O pecado odioso e contínuo de Davi produziu uma coisa terrível. A Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, relata da seguinte forma: todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. O que as outras nações viram em Davi, fizeram com que elas afastassem os olhos do Deus dele. Embora muitas não se tenham voltado para o Senhor de Israel, ele havia conquistado a atenção delas, mas o pecado de Davi fez com que as nações perdessem o respeito pelo Todo-Poderoso. Agora, queridos, prestem muita atenção nisso aqui. Por meio das vitórias de Davi, o Senhor ensinou lições muito importantes, mas agora, por meio dos fracassos de Davi, o Senhor também ensinou o fundamento de toda a salvação. Ele perdoa o pecador, mas ainda assim julga o pecado. Isso é muito forte e me chamou muita atenção nesse estudo. Por causa do pecado de Davi, Deus disse: a espada nunca se afastará de sua família. Sem dúvida, palavras proféticas e ameaçadoras. Se você continuar conosco, você irá entender, compreender ainda mais. E dentro de você, você vai perceber muitas coisas que você ainda não tinha notado. Eu convido você a todos os dias, até o fim desse estudo que será no dia 23 de abril, a continuar conosco. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Que Deus te abençoe.